Até quando nós vamos aceitar ficar passando por esses vexames cada vez mais recorrentes, né? Coisas que antigamente acontecia de vez em quando, hoje já virou rotina. O Corinthians, um time frouxo, um time sem vontade, com uma diretoria vagabunda, um bando de mercenário que só tá lá pra sugar o clube, um bando de velho filho de uma puta, né? Essa é a verdade, que tá lá só pra sugar o time, que entra ano, sai ano, é a mesma corja de vagabundo que sequestraram o Corinthians. Hoje, o Corinthians como instituição acabou. O Corinthians não existe como instituição. E vai brigar de novo para não cair. Porque o time é um lixo. O time do Corinthians é um lixo com um monte de jogador vagabundo. Um jogador sem vontade. Jogador que entra, cucu, piscando, toda vez que vai jogar algum clássico. Todo esse tempo que o São Paulo ficou sem ganhar da gente na Arena Corinthians, e depois conseguiu aquela vitória, o Corinthians está se repetindo quando vai jogar no Morumbi. Vai sempre com a fralda cheia. E por que isso? Porque é um time sem caráter. É um time de vagabundos. Essa é a verdade. É um time de jogadores que não tá nem aí, que joga sem vontade. A diretoria, outra coisa patética do clube, ainda tem gente que fala: não, o Corinthians não pode virar SAF, porque o Corinthians vai deixar de ser do povo. E o Corinthians é do povo, caralho? O Corinthians é do povo hoje? Hoje tem 3, 4 lá que comandam o Corinthians. Um bando de velho safado que comanda o Corinthians. É isso que o Corinthians virou. Virou piada. E ainda tem torcedor que defende que não vire SAF. Se não virar SAF, vai ser sempre essa merda que tá. Não é perder pro São Paulo, é como perde. É como perde pro Bragantino em casa no último minuto, um time displicente, sem vontade. É isso que é. O perder faz parte. Você perde um dia, ganha outro. Isso é futebol, é esporte. É assim. Agora, perde competindo. Não perde do jeito que foi. E o Dorival? O Dorival também vai tomar no cu, Dorival. A porra de Félix Torres. Ah, mas se não entra o Félix, tem o Maná. E vai mandar o Félix atacar? Manda subir? 2 gols nas costas dele. Félix é patético como jogador de futebol. Não serve, não presta. Só joga na seleção dele porque não tem outro melhor. Porque o time da seleção dele é um lixo também. Ganhou o quê? Oh, não dá, não dá. E a porra do Memphis? E aí, Memphis? Vai, toda vez que tá perdendo, 6 clássicos já, nenhum gol. Ah, subiu na bola no Paulista? Oh, parabéns. É foca agora, subir na bola, porra. Ah, cara, é saco cheio. Saco cheio sabe, perspectiva nenhuma de melhora. Já vem falando isso há muito tempo. E não tem perspectiva, não tem, porque o time é um time sem caráter. É um time sem alma, com uma diretoria que só. É impressionante. Corinthians é um caos. Corinthians é um caos. E não tem perspectiva, não olha. Falou, os bastidores tá ruim, mas o time tá bem, não, porque quando sai o Mateuzinho, entra Léo Maná. Não tem Léo Maná? O Léo Maná consegue ser pior que o Félix. Ele consegue ser pior que o Félix, que é um zagueiro horroroso. E lateral pior ainda. Aí quem que é a nossa chance de gol? O Meif sai, entra o Gui, né? O Guilherme, que não faz merda nenhuma, mas também é um moleque, não tem como culpar, já coloca numa fria. E a outra opção nossa de gol, Thales Magno. Pô, parabéns, viu? Pô, esse ano é brigar pra não cair, perdeu pra um time que não ganha de ninguém. Perdeu pra um time, um cara que tava pra sair, que tava sendo vaiado todo jogo no São Paulo, consegue fazer 2 gols no Corinthians. E agora já virou Pelé. Ah, vamos ver o que o Chico tem aí pra falar, que desanima. Desanima vir gravar, desanima assistir. Quando tava tendo um Mundial de Clubes lá, tava feliz que não tava tendo jogo. Quando tava pra voltar, já vem aquele coisa ruim, sabe? Porque você sabe que vai sofrer, sabe que vai passar mal e é sempre a mesma coisa. Então já chega com o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Estava tão equilibrado assim. O São Paulo já dominava as ações, já buscava mais o jogo, e o Corinthians com dificuldades. Muito por conta da postura de alguns atletas. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de sinergia com o técnico, não sei se é uma questão do clube bagunçado, né? O próprio Carrilho disse que isso não é desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. É fato que o Corinthians estava, como disse o Dorival, sem energia.
E aí, quando você não tem energia, você tem que mudar. O Corinthians tinha feito uma grande jogada quando estava 0-0. O Memphis Depay volta um pouquinho, ele jogou um pouco mais pela esquerda, né? O Romero, ele foi um jogador até mais à direita, caindo por dentro, flutuando e tal, o Garro tentando chegar nos dois, e o Memphis lá na esquerda buscando o jogo, Carrilho flutuando ali por dentro também, o Martínez, mas você não tinha um jogador à frente da área. O Maicon, que era o homem de Dorival, lesionado. O Ranieri, banco. Então, o Dorival opta por Martínez, Breno Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro. Um meio-campo muito leve diante de um São Paulo que jogava em casa e que necessitava da vitória. Essa jogada, o Memphis vem pela esquerda, pega a bola e descola o Romero livre, atacando o espaço para chegar na frente do Rafael. O Rafael faz uma puta defesa, fato, mas o Romero perde o gol. E a principal jogada até então, dos pés do Memphis. Eu posso questionar qualquer coisa aqui e posso discutir com vocês qualquer coisa relacionada ao comportamento do Memphis. O Memphis, ele é marrento, o Memphis está criando caos, o Memphis está gerando problema, o Memphis deu uma entrevista que demitiu Ramon e Emiliano Dias, o Memphis faltou ao treino, o Memphis fez uma música lá para provocar o craque Neto, o Memphis está reclamando e notificando o clube por atrasos com ele relacionados a direitos de imagem e premiações do Paulistão. O Memphis ganha muito dinheiro. O Memphis não deveria, ao ser substituído, não voltar para o segundo tempo e ficar no banco de reservas com os colegas. Não deveria ter ido para casa mais cedo, enquanto os jogadores tomavam banho. Tudo isso eu tô com vocês. Tudo isso eu tô com vocês. Agora, vamos no fato, tá? Tudo isso são questões que a gente pode debater e elas são importantes também. Eu não vou dizer que elas não são. Agora, vamos no fato do jogo. No primeiro tempo, em que o Corinthians foi amassado pelo São Paulo, humilhado pelo São Paulo, o Corinthians teve uma chance. Essa uma chance foi gerada por Memphis Depay. Esse é o fato. A gente pode questionar e discutir outras coisas. A gente não pode discutir com o fato. O fato é esse, tá? Ok. Aí o Corinthians toma 2 gols em 3 jogos, 3 minutos, talvez. O Luciano. Em 2 jogadas, ele mata o confronto. Por quê? Porque a partir dali, o Corinthians não esboçava nenhuma reação. Nenhuma reação. O Garro estava com uma dificuldade física. Isso no primeiro tempo, tá? Depois eu vou falar do segundo. Uma dificuldade física, assim, no sentido de intensidade. Ele não conseguia entrar no ritmo do jogo. Não conseguia. É o jogador de mais qualidade técnica que tem o elenco do Corinthians. Mas ele não conseguia entrar no mesmo nível físico dos demais, no primeiro tempo. O André Carrilho não foi tanto para a direita quanto eu imaginava que ele fosse, até porque o Félix Torres subiu bem, subiu bastante, inclusive deixando espaços. Mas eu não vou questionar a escalação do Félix Torres, tá? Eu tô vendo muita gente questionar. Eu ainda preferiria do que o Léo Maná na vaga do Mateuzinho. Poxa, gente, todo mundo debateu isso antes do jogo. Que o Félix Torres, inclusive, fez bons jogos. Aí eu sou obrigado a concordar com o Dorival. Todo mundo entendia que o Félix Torres poderia jogar por ali. Porque o Léo Maná é insuficiente. Então, na ausência do Mateuzinho, tem que contratar? Claro que tem que contratar. Mas diante do que você tem, eu não vou questionar antes da bola rolar. Depois, eu não achei errado escalar, mas que ele foi mal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como todo o setor e o sistema defensivo do Corinthians, até por não ter um cara mais fixo de proteção à defesa, meio campo do São Paulo deitou. 2-0, vem o segundo tempo. No intervalo, Dorival Júnior tira Memphis Depay. Bom, aí é o seguinte, gente. De novo, o Memphis, ele merece todas as críticas por questões de comportamento que ele tenha, por questões extracampo, pela relação custo-benefício, pelo dinheiro que é investido nele. Agora, eu não posso ser incoerente aqui. Na minha opinião, eu acho que o Memphis
Eu não sei se ele vale o que custa, porque eu não tô lá, eu não tenho o orçamento na mão, eu não tenho o contrato, não sou eu que pago, então fica difícil. Claro que todo mundo tem a sua opinião, claro que a gente faz as nossas ponderações aqui do que o cara custa e do que o cara rende, mas, cara, eu não consigo não entender a importância dele. O Corinthians estaria na Série B, não fosse o Memphis Depay. Eu sei que o futebol é coletivo, ele não ganhou nada sozinho. Mas é notório, gente, que a chegada dele ano passado, ela modifica todo o time do Corinthians, no seu entorno. Modifica tudo. O ambiente, inclusive, ele modifica tudo. E mais do que não ser rebaixado, o Corinthians chega numa Libertadores. O Corinthians não teria calendário esse ano. Não teria Copa do Brasil. Não teria nada para disputar, a não ser o brasileiro e o estadual. E aí, com a arrancada, com a colocação no brasileiro, o Corinthians, ok, foi para uma Libertadores, não deu certo, caiu para a Sul-Americana, também não deu certo, mas a Copa do Brasil tá aí ainda, ok. Ele manteve o Corinthians disputando. E ainda ajudou a ganhar um Paulista, em que eu acho que ele foi protagonista, sim. Ah, o Yuri foi mais, não sei o quê. Ele foi protagonista, foi. O que ele fez naquela segunda final em Itaquera foi aulas de como se joga uma final contra um time que estava vivo. Não fosse o Hugo Souza pegar o pênalti. Tava vivo, cara. Os caras estavam vivos, era o Palmeiras. O Palmeiras vendeu caro demais. E tinha que ter um jogador desse tamanho. Tirem o Memphis de todo esse contexto. Tirem. Façam assim, pega um guindaste, vai lá. Sabe aquela máquina de bonequinho? Aquela que tem garras assim, que você vai, né, que você tem que posicionar para descer, pegar o bichinho de pelúcia? Faz o seguinte, tira o Memphis do time do Corinthians, do ano passado e do Paulista. Tentem fazer esse exercício, que ele é só de imaginação, a gente não tem como saber se o Corinthians conseguiria ter os mesmos resultados, tanto no Brasileiro quanto no Paulista desse ano. Ele é o principal jogador do time, eu acho que os números dele são muito bons, e eu não consigo entender a saída dele, a não ser que o Dorival tenha ficado muito incomodado por alguma postura, por ele ter deixado de correr em algum momento, por ele ter feito corpo mole, na opinião do treinador. O que eu vi foi a única bola que o Corinthians teve próximo de fazer um gol, quando estava 0-0, ter sido uma obra do Memphis, em que o Romero acabou desperdiçando. Aí, quando a gente chega ao final e percebe que o Romero jogou 90 minutos, aí eu vou dizer o seguinte pra vocês. Bom, o Romero, tudo bem, né? Esse correu pra caramba. Esse se doa. Eu não tô aqui... eu não quero minimizar uma falta de profissionalismo que foi daqui a pouco detectada pelo técnico. E ele tá lá para tomar as suas decisões. E nem minimizar um profissionalismo que o Romero possa ter, que merece todo o respeito por isso. Agora, ele não jogou absolutamente nada, o Romero. Não justifica por questões técnicas o Romero ter ficado em campo 90 minutos. Como não justifica por questões técnicas o Guinegão, com todo respeito ao menino, ao garoto, que está sendo fritado, inclusive, que ia bem na base, mas que está sofrendo no profissional, entrar no segundo tempo no lugar do Memphis. Não faz a menor condição, não tem o menor sentido o Guinegão entrar no lugar do Memphis Depay num clássico no Morumbi. Não faz sentido. Ninguém vai me justificar por questões técnicas isso. É óbvio que o Dorival ficou incomodado com alguma coisa. É óbvio que aconteceu alguma coisa no vestiário que a gente não sabe. Até porque ele não volta para o segundo tempo. O Martínez, que foi substituído, também não voltou. Tá bem, mas o Martínez você até entendia a substituição, né? Agora, do Memphis. Então, se a gente for chegar à conclusão de que o Memphis realmente não, do jeito que ele está jogando, não serve, eu me preocupo. Eu me preocupo, de verdade. Fora as questões financeiras, que você tem que avaliar mesmo se está valendo a pena. De comportamento por gestão de grupo. Não, peraí. O cara tá faltando a treino, o cara tá reclamando, o cara tá fazendo biquinho, o cara não sei o quê. Ok. Nenhum jogador, por mais decisivo que ele seja, ele pode mandar no vestiário, ele pode deixar de se apresentar em treino, ele pode desrespeitar os companheiros. Não. Isso eu refuto. Inclusive, é a minha posição em relação ao Pedro no Flamengo. Não adianta, irmão. Vai, segura na casinha aí, ou nem na casinha, nem relacionado você tá sendo.
Não justifica. Você é ídolo aqui, mas peraí. Tem que correr igual aos outros. Isso vale para o Memphis também. E acho que o treinador tem que administrar esse tipo de coisa. O que eu estou olhando é a parte técnica e a resposta do Dorival, que justificou a substituição por questões técnicas. Desculpa. Eu sei que ele citou energia, eu sei que ele falou comprometimento, mas ele botou na conta de muita gente, tá? Não foi só na do Memphis, que ele falou que fez 2, 3 trocas e faria 5, 10 se pudesse, no intervalo. Mas aí, Dorival, não é só individual. Não é só individual. Você, como treinador, você pode questionar comportamento, atitude, conduta. Tá na conta do técnico. Mas aí nós aqui podemos analisar como é que está o trabalho do treinador tecnicamente falando, taticamente falando. Como é que o time foi hoje? Sem um volante protegendo a defesa, com o Félix Torres subindo e não voltando, com a defesa dando espaço e marcando a distância, o Luciano recebendo uma bola, podendo finalizar, pensar na vida, escolher o canto e sair para o abraço. Sem conexão entre os setores. Um time desorganizado. Aí no segundo tempo, quando Dorival, por questões técnicas, tira o Memphis, achando que o time vai melhorar. Aí o Rodrigo Garro fica isolado, sozinho. Tem uma bola que o Corinthians vai buscar um contra-ataque. O Garro avança, não tem ninguém do lado dele. Ele passa por 1, por 2, por 3, acompanha. Sempre 3 jogadores acompanhando ele e ele conseguindo carregar a bola. O Guinegão tá correndo pelo facão lá do outro lado, marcado. O Garro olha, não tem como tocar para ele. Tá cercado, ninguém aproxima, ele perde a bola. Ele olha pro Dorival pedindo socorro, do tipo, caramba! E aí o Dorival abre os braços do tipo, pois é, se vira aí. Porque minutos antes ele tira o Carrilho. André Carrilho. Que não estava lá fazendo um grande jogo, longe disso. Que entrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará. Então, ele estava desgastado, depois de um mês parado. Aí joga um jogo contra o Bragantino, aí entra no segundo tempo contra o Ceará. Aí, ok, não consegue jogar 90 minutos contra o Morumbi, contra o São Paulo no Morumbi num clássico. Tá bem. Sendo que o Carrilho é, sabidamente, um dos propulsores desse time, mas que está sendo muito subaproveitado pelo Dorival. Ele não consegue, ele matou o futebol do Carrilho, matou o futebol do Carrilho. Só que eu jamais tiraria o Carrilho. Num clássico, perdendo por 2-0, com o Garro sobrecarregado, sendo que eu já tirei o Memphis, aí eu tiro o Carrilho também. Aí naquele momento, bom, aí ele tira o Félix Torres, tá bem. Aí naquele momento o time era Hugo Souza, Léo Maná, Ramalho Kaká e Angileri, que virou um arremedo de jogador, do que já foi, Ranielli, Bidon, Garro, Ranielli, Bidon e Garro, e aí Thales Magno, Romero e Guinegão. Melhorou o time? Sabe por que melhorou? Sensivelmente? Porque o São Paulo administrou o resultado. E aí o Garro botou a bola embaixo do braço e falou assim, cara, vou tentar resolver alguma coisa. E aí aquela intensidade física que não conseguiu aparecer no primeiro tempo, até apareceu no segundo. O Garro foi impressionante, o que o Garro faz. Aí você vai dizer, pois é, e ele ainda é um cara de conduta, é um cara de comportamento, é um cara de grupo, tudo certo. É por isso que ele é o Rodrigo Garro. A gente pode questionar várias coisas do Memphis Depay. Isso eu não vou aceitar. Eu debato e brigo muitas vezes com colegas, né? A gente debate e respeito, obviamente respeito as opiniões. Como eu sei que muitos torcedores têm a mesma opinião, mas eu não consigo questionar a capacidade técnica e a questão técnica do Memphis. O Dorival tá escalando com a bunda, né? Tira Memphis no intervalo. O Memphis já não tá jogando merda nenhuma, ainda tira, né? É o melhor jogador nosso, que não tem gol em clássico, que precisa jogar, e o Dorival ainda tira, sem motivo aparentemente nenhum. Faltou intensidade. Parabéns, o resto do time tava muito intenso. Tirar o Carrilho também, só matou o time, mais, né? Entrou mal e terminou de
acabar com o resto. Mas é isso, você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo jogo do Corinthians.